Em comemoração aos 100 anos do rádio, a Uniso traz hoje o radialista, jornalista José Desidério. Bem-vindo, José Desidério. Conte pra gente um pouco da sua trajetória. Como é que o menino Tilico chegou em Sorocaba? Eu agradeço muito essa diferença especial da nossa Universidade de Sorocaba, genuinamente sorocabana. Fico muito feliz e honrado por esse convite dentro de 100 anos do rádio. E no dia 20 de julho eu completo, nesses 100 anos de rádio, 60 de rádio. E eu saí de Conchas no dia 1º de julho de 1962 com esse sonho. Eu tinha dois grandes sonhos: namorar a menina mais bonita de Conchas, fora de contexto, para mim, daí no caso, e ser radialista. E peguei o trem sem ter noção do que eu ia encontrar pela frente e parti no dia 1º de julho de 1962 e cheguei a Sorocaba, como se fosse assim um pouso para depois partir para São Paulo. Saí de Concha com duas emissoras na cabeça: Rádio Bandeirantes e também a Rádio Pan-Americana na Avenida Miruna e a Bandeirantes no centro de São Paulo, na Paula Souza. Eu saí com esses dois pensamentos, que eram as duas emissoras que eu ouvia quando era criança e tal. No fim, eu parei no pouso de Sorocaba para descansar, porque eu nunca tinha visto São Paulo nem maior nem menor. E aí fiquei um dia aqui em Sorocaba, não saí mais. E de onde saiu esse sonho, José Desidério, de ir a São Paulo ser um locutor esportivo? Como é que é essa história? Porque o rádio me fascinou. Meu pai ouvia muito rádio, transmissão, os programas, e eu, desde menino, 4, 5 anos, eu ficava ali perto, olhando atrás, ver se chegava um homem falando, aquela coisa toda, e ouvindo transmissão. 4, 5, com 6 anos já colecionava figurinha. Eu ia na estação porque não tinha agência ou banca de revistas e jornais. Então, no trem que vinha de São Paulo, eu trazia revistas, jornais para vender e eu comprava o Esporte, a Gazeta Esportiva, a Gazeta Ilustrada. Eu comprava tudo isso que falava de esporte. Eu gostava de ver a figura. Meu pai falava: esse aqui é o Bauer, esse aqui é Furiaça. E eu fui me apaixonando pelo esporte, figurinha de futebol, os jornais e revistas, eu tenho todas encadernadas, e os jornais todos encadernados. Enfim, eu me apaixonei pelo rádio e pelo esporte. Então, eu queria ser locutor de rádio. Naquele tempo eu falava: eu vou ser radiador de jogo. Ser radiador, entre aspas, tal, aquela coisa toda. Porque, se bem que é uma conjugação que pode ser radiador de jogo, então de carro. Enfim, então eu era apaixonado por isso. Me apaixonei, isso entrou no meu íntimo e ficou como um sonho a ser realizado, custasse o que custasse. E eu ia jogar tudo para ser uma pessoa ligada ao esporte no rádio. E você fazia narração esportiva lá no campinho de futebol da escola? Como Fazia. É que era, Zé? Eu andava o dia inteiro. A minha vida era só correr, tal, corria para lá, corria para cá. Minha mãe falava: vamos buscar tal coisa. Eu ia correndo e ia transmitindo o jogo. A bola então, e aquele futebol imaginário, aquilo foi encalacrando, foi como se fosse uma tatuagem no meu cérebro, no meu coração e na minha inspiração de transmitir futebol. Então eu vivia transmitindo futebol. Quando eu chegava na fase infantil, que eu ia treinar no time da associação ou do Conchas, evidentemente eu treinava transmitindo futebol. A bola está com fulano, com ciclano, a bola está com o Luizinho soltou. Enfim, era assim que a gente fazia, e eu fazia isso. Então, todo mundo achava engraçado aquilo, né? Era uma coisa diferente. Eu ia correndo no açougue buscar qualquer coisa para minha mãe, lá tal, aquela coisa toda. Eu ia transmitindo futebol. Então, isso ficou. E aí, quando as pessoas começavam a falar: se transmite bem jogo, não? Aí eu comecei a entender que era aquilo que eu tinha que fazer.
E quem incentivou você, José Desidério, a pegar um trem lá em Conchas e partir para São Paulo, para Sorocaba? Primeiramente, a ideia era São Paulo, mas parou aqui em Sorocaba, e como é que foi isso? Aí é que está a odisseia. Primeiro, eu estava fazendo o terceiro ano do ginásio, a terceira série do ginásio ainda. A morte da minha mãe no dia 5 de janeiro de 1962, eu pensei, não tem mais nada aqui. Porque ela que... Eu saía da escola, chegava correndo em casa, saía do ginásio, chegava correndo em casa, eu ia para o colo dela e ficava conversando. Eu fiz isso, fiz aquilo e tal, aquela coisa toda. Aquela conversa de mãe e filha, ela adorava conversar comigo. E eu ia falando isso. E aí, como ela morreu no dia 5 de janeiro, e eu estava fazendo a terceira série do ginásio, eu pus na cabeça... Eu vou embora no meio, ficar só esse meio ano, porque já estava matriculado no ginásio, a terceira série. E aí, em janeiro, quando der junho, as férias, eu vou embora. Eu vou me transferir para São Paulo, qualquer coisa assim. Eu pensava São Paulo, fazer o ginásio em São Paulo. Aí o boato começou a correr dentro do próprio ginásio, porque os professores me ajudavam muito. Tinha um professor de francês, Luiz José Rodrigues. Ele é interessante. Ele sabia que eu amava o futebol, decorava brutalmente tudo que era time de futebol. E ele percebeu que eu transmitia, decorava time francês, a seleção francesa, e ele falava assim, fala a escalação do Reims da França. E eu falava, quer dizer, eu ganhava nota do francês só para contentar o professor de francês, que eu fazia isso. Então, esses professores que tinham uma admiração pelo meu jeito de ser, aquela timidez profunda, aquela coisa toda, eles entenderam o seguinte, nós precisamos ajudar esse menino que ele vai embora em julho. Nós precisamos dar nota para ele, reforçar as notas dele, porque no segundo semestre ele vai para São Paulo, é outro mundo para ele. Ele vai sentir, né? Então, ele já vai com matérias carregadas, mesmo que ele vá mal nas notas lá, ele vai ter nota suficiente para passar de ano. Então, nós precisamos ajudar. Sabe, esse Luiz José, que depois passou a ser diretor, hoje é falecido, uma figura maravilhosa. Aliás, todos os professores da minha época, para mim, foram maravilhosos, me ajudaram e muito, ensinavam, se interessavam pelo meu jeito. Então, fiquei muito honrado dessa atitude desses professores. Uma professora de português que morava em São Paulo, ela viajava para lecionar em Conchas, português. Ela levantou, José Desidério, você escreveu para o Tomás Mazzoni? Eu escrevi faz um bom tempo. Eu tenho um jornal lá, a Gazeta, não a Gazeta Esportiva, a Gazeta, que tem uma nota falando de você. O senhor Tomás Mazzoni fez um elogio a você e tal, aquela coisa toda, e ele gostaria de conhecer você pessoalmente. Estava no jornal da Gazeta. E ela trouxe para mim o recorte. Quer dizer, então, tudo isso foi fazendo com que eu começasse a entender que não tinha outro jeito. Eu tinha que ir embora para São Paulo. E essa história de você vir para São Paulo e parar em Sorocaba, começa a sua história no rádio. Conte um pouco para a gente, por favor, José Desidério, a sua entrada no rádio. Desci aqui em Sorocaba, o cunhado do meu irmão morava aqui, eu fui na casa dele. Olha, eu vou para São Paulo, eu posso dormir aqui e eu vou para São Paulo amanhã cedo, porque eu vou trabalhar em rádio. Você vai trabalhar em rádio em São Paulo? Eu falei, vou. Olha que mentalidade do menino. E aí, ele falou, bom, por que você não vai nas rádios aqui? Que tem 3 rádios aqui em Sorocaba. Eu falei, tá bom, eu posso ir, mas depois eu vou para São Paulo, então, tá bom. E aí eu fiquei aqui, aí o cunhado do meu irmão, levou-me para conhecer as rádios do centro, a Vanguarda no centro, a Rádio Clube na Rua de São Bento e a Rádio Cacique na Miranda Azevedo. A primeira que eu fui foi a Vanguarda. Eu fui na Vanguarda, subi as escadarias lá, falei com a Jaci Aparecida dos Santos, que era secretária do Salomão Pavlovski. E aí eu falei, senhora, eu sei transmitir jogo, não está precisando quem transmite jogo aqui, eu sei transmitir jogo. Você sabe, trabalha em rádio. Isso, eu sei transmitir jogo. Quer dizer, não estava mentindo porque eu sei transmitir jogo, aquele imaginário, aquele menino sonhador. Espera o Salomão chegar, ele vai chegar lá pelas 10 horas, ela umas 8h30, por aí. Ele vai chegar umas 10 horas,
Aí eu desci a escadaria, fiquei na praça ali sentado, aí 9h30 e tal, de repente ouvi subir um homem lá, tudo de terno, falei, deve ser esse o dono da rádio. Aí eu fui lá. O dono já veio? Veio, a Jaci falou, já veio. Senta ali no sofá, que daqui a pouquinho eu vou falar com ele e tal. Ela foi, uns 15, 20 minutos depois, ela apareceu lá. Então você que sabe transmitir jogo? Eu falei, sei. Ah, pois não. Você já trabalhou em rádio? Eu falei, não. Mas eu sei transmitir jogo. Quer dizer, não estava mentindo, porque no meu interior, na minha verdade interior, eu sabia transmitir jogo, né? E aí ele falou, fica aí, o Ferraz Filho que comanda o esporte aqui na cidade, na rádio, e ele vai conversar com você, tá bom? Ele vai chegar 11h30. Já era 10, falei, vou ficar aqui. Falei para a dona Jaci, eu posso ficar aqui? Falei, pode. E aí o Ferraz Filho chegou, a Jaci falou, Ferraz, é para você atender esse menino aí e tal. O Ferraz veio conversar comigo. Pois não. Então você transmite jogo? Eu falei, eu sei transmitir jogo. Então, você já trabalhou em rádio? Eu falei, não. Você é de onde? Eu sou de Conchas. Aí eu sou de Tietê. Eu sou da rádio de Tietê, que é a vanguarda que o Salomão trouxe para cá e eu vim junto. Oh, que legal. Tal. Então você quer transmitir, trabalhar em rádio? Eu falei, quero. Tá bom. Hoje à tarde tem um treino do Estrada. O Estrada vai jogar um amistoso domingos. Você vai fazer uma matéria lá e depois você traz para eu... Porque tem um programa do São Bento, tem um programa do São Bento e tem um programa do Estrada. Aí, o que você trouxer, eu vou falar no programa do Estrada, o Expressinho Tricolor. Falei, tá bom. Você conhece o Jaquim Loureiro? Falei, se for o treinador do... Porque eu decorava muito aquele tempo, né? Porque eu era garoto. Se for o treinador do Taubaté, que subiu para a divisão principal, eu conheço ali sobre ele e tal. Não, é ele mesmo. Ele que está aí com o filho dele, que toma conta do Estrada e tal. Ah, que bom. Então você vai lá, conversa com o Joaquim Loureiro, deu um bilhete para eu conversar com o Joaquim Loureiro e fui. Eu não fui para a casa do cunhado do meu irmão. Né? Eu fui direto para o campo do Estrada. Ele falou, Rua Aparecida e tal. Fui lá. Aí fiquei sentado lá no... Era tipo 1h da tarde. Eu fiquei sentado lá dentro do estádio, aguardando. Aí começou a chegar o pessoal das 3, das quantas. Começou o treino, não sei o quê e tal. Aí o Joaquim Loureiro estava passando lá. Eu perguntei para o camarada, aquele que é o Joaquim Loureiro? Eu falei, Aí eu falei, seu Joaquim, o Ferraz Filho mandou dar esse bilhete aqui para o senhor. Ele, você vai trabalhar com o Ferraz Filho? Tá. Fica sentado aí na arquibancada, depois que acabar o treino, eu dou todos os dados para você. E você leva lá para o Ferraz Filho, o programa do Ferraz Filho, o programa do Estrada, tá bom. Aí fiquei lá. Acabou o treino, vai embora 1, vai embora 2, vai embora 3, vai embora 4, foi todo mundo embora e tal. Aí apareceu o Joaquim Loureiro. Vamos lá então. O Estrada treinou isso, o time titular foi esse, e fui anotando, anotei tudo. Tá certo? Tá certo. Muito obrigado, Joaquim. Aí no dia assim, aí eu chegando na casa do cunhado do meu irmão, ainda estava hospedado lá, não fui embora para São Paulo. Aí eu peguei um papel, pedi um papel de brochura, de caderno de brochura, e fiz a anotação de tudo que eu vi. Tudo. Time titular, time reserva, tal e tal. E aí comecei a colocar algumas coisas que eu ouvia no rádio. Que eu via no rádio de São Paulo, ou a Bandeirantes, ou a Pan-Americana, ou a Rádio Record, tal, com o Gerardo de Almeida, enfim. Eu ouvia as expressões que os repórteres usavam, tal, e eu fui anotando, tal, pronto. Levei lá para o Ferraz Filho no dia seguinte. O Ferraz Filho levou lá para o estúdio, ele falou... Só que ele falou uma coisa que eu fiquei assim, na hora tremei, né? Eu vou apresentar agora para vocês o mais novo contratado da Rádio Vanguarda de Sorocaba. Emissora Vanguarda de Sorocaba. Falou meu nome, José Desidério. E ele vai dar como é que foi o treino do Estrada. Aí eu falei tudo, o Estrada treinou e com o time titular, sem preocupação. Aí comecei a lembrar como os camaradas falavam em São Paulo.
sem preocupação de placar. Então foi um treino rápido, coletivo, muito movimentado. O Estrada está preparado para enfrentar o time do Volkswagen de São Paulo, que vinha jogar contra o Estrada, amistoso. E está preparado, Joaquim Loureiro acredita muito na formação desse time, aquelas coisas, né? E eu consegui falar 2, 3 minutos, né? Por aí e tal. Aí o Ferraz Filho falou, ok, amanhã ele volta aqui de novo com mais informações do Estrada de Ferro, está encerrado o Expressinho Tricolor. E no dia seguinte eu fui e peguei lá as matérias de novo, tal. Só que aquele tempo existia coletivo e existia exercício, né, físico, tal, aquela coisa toda. E aí eu fui lá, falei com o Joaquim Loureiro, tá sem novidade, vai jogar o Dado no gol, Bezerra na reserva, ou tu já está preparado, tal. Foi assim que começou. E esse menino que é todo tímido, como é que depois de tudo isso foi fazer rádio em Campinas, foi narrar a Copa do Mundo? Como é que o Zé Desidério, com toda essa timidez, chegou ao ápice de narrar a Copa do Mundo e ter o gol mais longo da história? Aí é só Deus que pode explicar, responder verdadeiramente essa pergunta. Porque a timidez eu carrego até a minha mãe já falava, filho, você pode sofrer muito. Você não fala, filho. Os seus irmãos, quando saíam na rua, voltavam tudo rasgado, tudo batia em gente, apanhava dos meninos, batia nos meninos. Você não sai, você fica quieto aqui, brincando com seus boizinhos de barro, tal, aquela coisa toda. Você é muito quietinho, né? E aí tudo bem, eu falei, então essa timidez, não sei explicar de onde que vem. Eu não sei se é medo de alguma coisa, enfim. Em suma, eu tinha essa direção. O sonho era esse. Eu não queria... Possivelmente, se eu não desse para ser radialista, que eu sempre gosto de falar, eu seria transistor, no caso já de radialista e tal, eu poderia ser professor como a grande geração da minha juventude foi. Fez o ginásio, o normal lá, virou professor. Se fosse professor, eu queria ser professor de história, só. Mas, em todo caso, não tinha esse sonho, mas como se fosse uma reserva. Você foi para Campinas e também trabalhou na CBN e também inaugurou aqui em Sorocaba várias rádios no estilo jornalismo. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Eu tenho umas mudadas. Eu tenho mudado, não. Eu fazia uma programação diferente na Rádio Clube, por exemplo. Na Rádio Clube eu fazia uma programação diferente. Eu misturava musical, porque eu não tinha condição de transmitir futebol na Rádio Clube. Eu não tinha essa condição de transmitir futebol na Rádio Clube, porque existiam 5 narradores já calejados lá dentro, tal. Então, o que eu fazia? Como tinha um programa musical longo, das 2 até as 5 da tarde, a tarde é nossa, é o nome do programa, tal, eu ia gravar futebol de salão no ginásio e jogo varziano, enfim, eu transmitia esses jogos tal, e punha no meu programa. Então eu mesclava. Aí comecei a perceber, puxa vida, o meu programa está ficando um jornalístico musical, eu vou fazer sempre isso, vou me embrenhar do lado do jornalismo musical. E aí já começava a entrevistar prefeito e punha lá no meu programa musical, o prefeito sabe? E as lojas musicais de nossa cidade tinha, por exemplo, o Centro Musical da Dilce. Eu pedia para as meninas ir lá na rádio falar qual era a música, o disco mais vendido. A menina falava e tocava a música. Eu fazia um forfé, eu fazia uma anarquia no rádio e que deu certo. Quer dizer, e eu fui gostando dessa ideia de injetar o jornalismo, porque eu estava vislumbrando que o rádio ia mudar nesse sentido, porque o rádio tinha uma bitola: música, esporte e prestação de serviço e só, né? Então, comecei a enfiar tudo ali dentro, então deu certo. O rádio me ajudou e muito. Por essas passagens de rádio, Zé Desidério, Rádio Clube, Rádio Cacique, CBN, rádios de São Paulo, qual foi o melhor momento, do Zé Desidério dentro do rádio? Tive vários
melhores momentos dentro do... Vários. Essa, por exemplo, de transmitir um jogo em Piracicaba, por exemplo, Dia das Mães, ninguém queria ir pela Rádio Cacique de Sorocaba, e eu fui fazer esse jogo. O Zé Rubens pediu: Zé, você não quer ir fazer esse jogo lá, porque ninguém quer ir e tal, e a Bandeirantes vai colocar a aparelhagem dela lá. Ela não vai transmitir, mas ela vai mandar som para a Rádio Cacique, e eles vão ficar ouvindo lá também. Eu falei, e eles vão mandar o repórter e vão mandar o comentarista, então vai você de narrador. E eu transmiti como se fosse para a Rádio Bandeirantes. Eu falava para a Rádio Cacique e tal, aquela coisa toda, da cadeia verde e amarela, norte e sul da Rádio Bandeirantes e tal. E fui até o fim. E o 15 ganhou de 6-1 do São Bento. Aí tudo bem, acabou o jogo e tal. Naquele tempo a gente contava até 5, você é operador, você conhece bem essa... Eu contava até 5, o operador falava, conta até 5 e entra, porque não tinha de retorno, coisa nenhuma. Tá bom. Aí acabava o jogo, ele falava comigo, foi tudo bem, está ótimo. No dia seguinte, na segunda-feira, 11h30, meio-dia e tal, alguém falava na rádio, sabe que o Hélio Rodrigues falou da sua transmissão, não sei o quê, e soltou gol na televisão, na TV Bandeirantes. Ele tinha um programa na TV Bandeirantes, e ele soltou só para dizer, nossa, que gol longo desse garoto aí, não sei o quê, e falou, tal. E esse gol longo, isso foi em 67. Quando fui para a Rádio Gazeta, a partir de 1977, depois que acabou a final, e eu fui descoberto pela Rádio Gazeta na decisão Corinthians e Ponte Preta, e o gerente administrativo da Gazeta, ele pediu para o Roberto Petri buscar aquele garoto de Campinas que transmitiu a final, que o gol dele era uma loucura. Nunca vi uma coisa dessa, aquela coisa toda. E aí, esse foi o gol mais longo da história, narrado por José Desidério, é isso? Aí, quando eu fui para a Rádio Gazeta, aí o J. Júnior tinha saído da Rádio Brasil e foi para a Rádio Gazeta, e ele falou, ligou para Campinas, os caras de Campinas falaram, não, ele não é. Ele não é daqui, ele trabalha em Sorocaba e só vem aqui para transmitir jogo. Aí localizaram, o Petri pediu que eu fosse lá, eu fui. E fui contratado pela Rádio Gazeta no final de 1977. Esse é um grande momento. Agora, você também tem um grande carinho pela Rádio Ipanema e também pelo Benedito Palhato, um grande companheiro, que inclusive você tem uma grande história, todos os domingos o encontro com ele, não é isso? Como é que foi a sua entrada na Rádio Ipanema, um sonho realizado, e por que todo domingo você tem uma missão com Benedito Palhato? Bom, é interessante, eu quando trabalhava nas outras emissoras, o Benedito Palhato amava o futebol amador, varziano, principalmente o varziano, isso, enfim. E ele cruzava comigo e falou, eu vou ter uma rádio e você vai trabalhar comigo, você ganha muita mixaria, eu vou pagar bem, você vai aposentar bem comigo. Palhato falava isso, mas isso 5, 8 anos, 10 anos antes dele ter a rádio. E ele teve a rádio. Eu falei, o que eu disse? Palavra eu tenho que cumprir. A rádio eu tenho. Agora você vai trabalhar comigo. Já começa a semana que vem. Falei, mas eu não posso, Benedito. Eu sou recém-casado, né? Aquela coisa toda. E eu tenho tantos anos, 10 anos na outra rádio. Como é que eu vou... Só se o senhor topar. A rádio senhor é FM. Eu trabalho numa rádio AM. Se o dono da rádio permitir, ou se o senhor permitir, eu faço as duas. Eu trabalho na Rádio Clube e trabalho na Novel Rádio Ipanema. Você que sabe. Mas eu quero você na minha rádio. E fui. Aí foi uma batalha muito boa, porque eu ia para Campinas para bolar vinheta e tal, aquela coisa toda. E foi. E fui para a Rádio Ipanema e fui caminhando. E foi feliz na Rádio Ipanema? Aí coloquei no ar a Rádio Ipanema, tal, passou um ano e meio, tal. O gerente da Rádio Clube de Sorocaba falou, Zé, você não vai aguentar. Você vai morrer, não dá para você fazer a sua velocidade, você corre para cá, corre para lá, porque eu tinha prometido para o Palhato e para o gerente da Rádio Clube. Se eu estiver dentro da rádio e tiver o chamado furo de reportagem, é porque, primeiro, se eu estiver dentro da Rádio Ipanema, o furo é da Rádio Ipanema. Eu não vou trair nenhuma das duas rádios. Onde eu estiver é o assunto.
Mas você não vai aguentar, Zé. Se você tivesse que escolher, qual rádio você escolhia? Essa que está há 10 anos comigo, ou você queria uma outra, ou ia para a Rádio Ipanema? Rádio Ipanema. E saí. E fiquei só na Rádio Ipanema, mas o Palhaço pedia para eu sair da rádio. Saia da outra rádio que eu pago o dobro para você, não sei o quê. E eu saí da outra rádio. E não contei para ele. Ele não sabia que eu tinha saído. Você tem uma grande admiração por ele nesse sentido. Por que Zé Desidério vai todo domingo ao cemitério Pax? Eu, da mesma forma que eu levo as flores para minha mulher, por gratidão, eu levo para o Benedito Palhato, porque tem algo muito interessante. O Benedito Palhato, quando eu pedi a conta da rádio, porque eu pedi a conta da Rádio Ipanema, e ele estava viajando para Regente Feijão para inaugurar uma empresa Volvo lá dele, lá em Regente Feijão. Desidério, não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. E eu já estava com a carta na mão. Não vou pegar a carta. Eu quero conversar com você quando eu voltar, tal, aquela coisa toda. Deixa eu ir lá e resolvo. E aí eu dei a carta na mão da Filomena e fui embora, não voltei. Aí ele não percebeu, não sabia por que eu estava pedindo a conta. E eu nem vou dizer por quê aqui, né? Mas em todo caso, tudo bem. Aí eu tive que ir lá na delegacia do trabalho para registrar a minha demissão, porque já tinha mais de 2 anos, então tem que ir na delegacia e tal. E tinha tanto dinheiro, porque eu falei, não, tá errado isso aqui, porque eu tenho para receber 1 mês e um avo do 13º, não é só isso. Não, o Benedito Palhato mandou entregar isso aqui. Mas como? O chefe do departamento pessoal da Minercal estava lá. Não, o Benedito Palhato mandou isso aqui. Aí o juiz que estava... Ele falou assim, olha, pode aceitar porque ele está reconhecendo você como uma pessoa muito especial para ele. Aí ele está fazendo de conta que ele está indenizando todo o tempo que você ficou com ele. Aí tem até muito mais, por exemplo, dos seus 2 anos e pouco que você está lá. Mas é uma gratidão que ele está... Parece-me que o próprio moço do departamento pessoal disse que ele queria que você se aposentasse bem, mas pelo menos você vai ter um dinheiro a mais para você trabalhar em outra emissora. Então, é isso. Pode receber que aí ele não está comprando e nem vendendo, ele está efetivando. É por esse motivo que todo domingo eu levo flores para a minha Mercedes e para o Dr. Benedito Palhato, por gratidão aos dois. Por falar em Dona Mercedes, a grande paixão da vida de José Desidério, o amor da sua vida, inclusive na geladeira de José Desidério ainda deve ter uma frase, já volto minha rainha. Foi a grande inspiração também, a Dona Mercedes, para você? Sim, a Mercedes sempre torcia muito pelo meu trabalho. E ela também fazia com que eu pudesse ter aí toda a liberdade, né? Toda a liberdade para trabalhar. E nas minhas viagens nacionais, viagens internacionais, ela estava sempre lá no aeroporto, me esperando. Enfim, era um ato muito importante. A Mercedes é muito especial. Por isso que eu sempre falo Dona Mercedes, porque ela dava toda a tranquilidade para eu trabalhar. Nunca colocou em dúvida nada, absolutamente nada. Zé Desidério, você tem uma história muito longa no rádio. Já pensou em desistir alguma vez? Como é que é fazer? Pensou em desistir alguma vez do rádio? Não, desistir do rádio não. Embora sempre algumas decepções, por exemplo, eu falei, vou parar com isso aqui, mas não. Se eu desistisse do rádio, eu estaria traindo o próprio rádio. Porque eu tenho a impressão que o rádio falou, esse tem que morrer com a gente e tal, porque ele é tão forte quanto o próprio rádio e tal. Porque, só para 10 segundos para eu dizer, quando eu fui no primeiro mês na Rádio Vanguarda, eu vi todo mundo recebendo lá no dia 10 e eu falei para a dona Isa assim, eu não tenho pagamento. Você não acertou nada com o Salomão? Eu falei, não, você tem que acertar com ele, deixa eu vou falar com ele e tal. Aí o Salomão falou,
o mês que vem ele vai pagar um salário mínimo para você. Tá bom. E eu fui na pensão, aí eu fui na pensão, estava na pensão, e na pensão naquele tempo era assim, se não pagasse, eles jogavam a mala fora. Eu voltei para Contas e falei com meu pai, pai, eu preciso pagar, eu não recebi ainda na rádio, o senhor empresta dinheiro para mim? É o último que eu tenho, filho. Era 6 mil cruzeiros, corresponde a 600 reais hoje. Paguei a pensão, tal, aquela coisa. Mais do que rapidamente, eu fui na estamparia e pedi um emprego lá na fábrica de tecido, para trabalhar na terceira turma. Eu não queria sair do ginásio nem da rádio. E fiz isso. Aí, a nossa estamparia, Fábrica Santo Antônio, deu um emprego para mim. Sabe quanto eu ganhava lá? Porque insalubridade, aquela coisa toda, 90 mil reais. 90 mil reais, nada mais do que 900 cruzeiros, né? 900 reais de hoje, mas era muito dinheiro. Eu fiquei 2 anos e meio na estamparia, na rádio e no ginásio. Tal, aquela coisa toda, até que um dia eu tomei a decisão. Foi depois que eu fui transmitir um jogo São Bento e Portuguesa aqui em Sorocaba, à noite, eu estava transmitindo, faltei do serviço da estamparia, da tecenagem da estamparia. No dia seguinte, para entrar em serviço, tem que pedir autorização para o gerente. Ou o médico dava, como não estava doente, não ia no médico. Eu fui direto para falar com o gerente. Por que o senhor faltou? Eu estava transmitindo o jogo. Então você vai voltar a trabalhar, porque você não mentiu. Eu estava ouvindo a transmissão. Gabriel Mozinho era o gerente da Fábrica Santo Antônio. Quem deu emprego para mim foi o José Falck. Mas quem, evidentemente, me recebeu nesse dia é o Gabriel Mozinho. E ele falou, você não mentiu, você volta. Mas não falte mais. Se você faltar mais por causa de futebol, você vai ser dispensado. Zé Desidério, você fala bastante em transmissão de jogos. Qual foi uma grande dificuldade que você teve nesses problemas antigos aí de Embratel, que era muito complicado fazer uma transmissão esportiva? Tinha que pedir linha, tinha que ficar emendando o fio, puxando o fio para dentro do gramado. Qual foi a maior dificuldade que você teve em transmissão de jogos? Eu trabalhava aqui em Sorocaba, eu nunca saí de Sorocaba. Trabalhava em Sorocaba, mesmo na Gazeta, na CBN Campinas. Eu estava transmitindo, fazendo futebol em Campinas, na Rádio Cultura, e eu fui indicado para transmitir o jogo Vitória e Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro. E naquele tempo a Embratel exigia que os estádios tivessem conexão de cabeagem, para que ela pudesse, ela não ia mais nos estádios, ela já acertava com a rádio, e o estádio do Vitória, do Espírito Santo, não tinha essa cabagem, esse cabeamento aí e tal. E aí o dono da rádio falou, você faz? Falei, faço. Faz o aplicativo, a gente liga a televisão, porque o canal de televisão vai transmitir, e você transmite pela televisão. Falei, faço, seja o que Deus quiser. E até aqui ele está querendo, mas em todo caso, vamos lá. E fiz. Estava fazendo o jogo, não sei o quê, tal, aquela coisa toda. De repente, entrou Antônio Brito, que era bibliotecário, mas era assessor de imprensa do Tancredo Neves. Estamos interrompendo a transmissão para a senhora Risoleta Neves falar da situação do nosso presidente Tancredo Neves. E eu continuando transmitindo o jogo, porque saiu do ar a televisão, não tinha, então fui imaginando o jogo, 2, 3 minutos, e o que eu fiz? A Supercultura transmite, comanda o futebol. Entrou comercial. Nesse ínterim, eu falei para o Walter Paradela, Walter, pega o rádio, sintoniza no Transglobe, vê se pega uma rádio e eu dublo o camarada. E ele fez isso, achou uma rádio Vitória do Espírito Santo transmitindo o jogo, eu pus um fone no ouvido, ficava ouvindo e ia transmitindo com a minha velocidade. A velocidade dele talvez fosse diferente, e a minha velocidade, e saiu o gol. Transmitiu o gol. O que aconteceu com esse gol? A Rádio Record pediu, porque ninguém tinha nenhuma rádio Campinas, nenhuma rádio tinha no CD lá, essa transmissão da Ponte Preta. Então, eu dei sorte. Foi uma coisa interessante, difícil de fazer, mas eu fiz e deu tudo certo. Uma rádio de São Paulo se interessar. Desde menino você narrava jogos imaginários com times imaginários. Zé Desidério consegue transmitir hoje um jogo do Santos, que o nosso Douglas Vale é muito fã, e do seu time preferido também, Zé?
Como seria hoje uma narração sem ver o jogo, agora, nesse momento? Como é que você transmitiria, inclusive com o gol? Como é que seria essa narração? Você quer judiar de mim, menino. Mas em todo caso é assim. Santos e 15 de Piracicaba. A bola está com o Bigode rola a bola no setor intermediário, ele vai tentar passar por dentro, não passa, ele rola a bola para Gatão soltou na ponta esquerda para Nelsinho, retrocede um pouquinho, a bola ficou então para Geraldo Escoto, ele vai tentar a finta em cima do Zito, foi desarmado, o Zito tocou na ponta direita, a bola ficou para Dorval amortece no peitoral, vai tentar soltar para Pagão, soltou, grande jogada, Pagão soltou para quem? Por Rei Pelé sassaricou, passou por Idirate, passou por Biguá, entra Dema, foi fintado também, descarrega Pelé na ponta esquerda, a bola ficou então para Pepe, disparou, gol! Gol! Aí não dá para dar os 23 segundos que estoura a sua marca aí. Você falou que é 30 segundos. Uma narração dessa, você merece até um autógrafo do rei do futebol. Como é que é essa história do Rei Pelé assinar a carteira profissional do menino Tilico, José Desidério, lá de Conchas? Pelé tem uma coisa, eu tenho uma gratidão profunda pelo Pelé. Muito, enorme. Esse negócio de gratidão é comigo mesmo. O Pelé veio jogar aqui em Sorocaba, no Beto Reale, e o time do Santos entrava, saudava o público de uma maneira muito bonita, por sinal, e depois os jogadores saíam todos correndo para fazer aquecimento. Eu estava com 100 metros de fio. Eu não narrava futebol, eu estava de repórter pela Rádio Cacique de Sorocaba e o Pelé veio numa arrancada, ele veio no gol da Rua Quinzinho de Barros. E eu, nossa senhora, Pelé, dá uma palavrinha aqui para a Rádio Cacique de Sorocaba. Não, já volto já, deixa eu fazer um aquecimento, já volto já. E voltou lá para o centro da cidade, um mar de gente em cima dele. De repente ele deu uma arrancada daquele povo que estava lá e veio para cima de mim. Aí eu fiz uma entrevista exclusiva, limpinha. Aí a criançada veio, ali está o Espartaco, que é médico hoje, enfim. Aí eu falei, puxa, não existe isso, né? Pelé, o mundo ama esse camarada. E quando eu fui para a TV Gazeta, ele falou para o Roberto Pelé, eu escuto a transmissão quando eu estou de folga desse moço aí, ele tem um gol bonito, tal. E falei, nossa, Pelé falando isso na TV. Eu estou em cima dessa gravação até hoje. E aí o Pelé, dá um autógrafo para o Pelé, dá um papel aí. Eu não tenho, vai na carteira profissional mesmo. Puxa, é o único documento que eu tinha, carteira profissional, ela está lá. Espetacular. É para registrar, que não tem jeito de falar que aquele José que ele pôs ao meu amigo José, com carinho, Edson Pelé. Falei, nunca ele faz um autógrafo, ele só põe Pelé ali e resolveu, né? Esse foi um grande presente, Zé, de 60 anos da Copa do Mundo, né, e também dos seus 60 anos de rádio. Um grande presente foi esse? É. Foi a Copa do Mundo. Agora, eu não posso esquecer do Ferraz Filho. Embora eu diga, brincando, que quem deu um emprego para mim não foi o Ferraz Filho, foi a Aparecida dos Santos, porque a secretária podia falar, não tem vaga. Pronto, mas ela deu a chance. E a primeira transmissão internacional que eu fiz foi exatamente em Santiago do Chile, pela Gazeta, pela Libertadores. E o que aconteceu? Eu falei, eu quero agradecer muito, diante desse Deus deitado, que era a Cordilheira dos Andes, eu falei que parecia Deus deitado, tal a monstruosidade, o tamanho da coisa. O Ferraz Filho que deu essa chance de eu continuar em rádio. E eu estou aqui. Então, é uma gratidão profunda ao Ferraz Filho, né? E aí, quando ele encontrou comigo na rua, falou, Zé, nunca mais fale isso. Você subiu porque você tem capacidade. Então, eu lembro quando você saiu da Rádio Cacique, você queria voltar para a Vanguarda. Eu falei, não, o seu lugar não é para voltar. O seu lugar é sempre ir para frente. Muito obrigado. Além de narrador esportivo, jornalista, repórter, um grande apresentador de rádio, Zé Desidério também tem algumas manias, algumas coleções. Quais são suas coleções, Zé? Eu não vou dizer que eu sou colecionador, eu sou juntador de coisas, principalmente de coisas que não vai dar certo. Falei, isso aqui não vai dar certo, eu vou comprar. E eu tenho a coleção de brinquedos, das mais diferentes, boneca que anda, enfim.
coleção de álbum de figurinha, eu tenho coleção de todos os jornais e revistas que tocaram do meu nome, tenho todas, né? Uma revista francesa, Melodias, enfim, várias revistas, jornais todos de Sorocaba, agradeço todos os jornais de Sorocaba. Tudo isso eu tenho carinhosamente encadernados, é um acervo fantástico. E, independente de tudo isso, eu tenho todos os microfones que eu trabalhei, menos o Jacaré, RCA, eu tenho todos eles, gravadores, credenciais, muitos. Tudo que eu recebi do rádio, eu guardo com todo carinho para dizer, eu vi isso, eu fiz isso, eu tenho esse registro que é a definição da importância do rádio na minha vida. O rádio foi o que eu sonhei, ele cumpriu a minha caminhada e deu certo. O rádio foi meu grande pai. Você também tem uma, vamos dizer, uma mania, mas é uma coisa profissional. Você não participa de coletivas, somente da entrevista pessoal, uma entrevista individual. Por que isso, Zé? Eu acho que coletiva deveria ser feita só para jornal e revistas. Agora, para televisão e tem que ser pessoal. Porque eu acho injusto, por exemplo, participar de uma coletiva, por exemplo, o Luizinho, o presidente da República, está aqui e tal, aquela coisa toda, todo mundo fazendo pergunta tal, e o Fernando faz uma pergunta lá, o presidente da República responde fantasticamente, uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer e tal. Eu chego na minha rádio, não foi eu quem fez a pergunta, eu conversando com o presidente da República, ele disse assim para eu ouvir. Eu estou falseando. Hoje a moda é fake news, é mentira. Quer dizer, então, eu não participo na coletiva. E quando eu estou fazendo uma exclusão, normalmente eu fico encostado num poste, em qualquer canto, então, o governador vem, eu estou ali. Eu estou ali entrevistando o governador, tal, aquela coisa toda, e ele está falando, de repente vem aquele mar de repórteres. Quando eu percebo que vem todo mundo, eu fico resmungando no microfone para que as pessoas percebam que ele está falando comigo. Não dá para editar, falar, eu conversei com... Não. Primeiro depois... Eu corro o risco, sempre corro o risco de perder uma entrevista, quer dizer... O Luizinho, meu gerente, Zé, vou entrevistar lá o governador do estado, ele vem aí e tal. Ele não quis dar entrevista. O Zé Serra, um dia, está participando de um coletivo, não quis dar entrevista para ninguém. Depois, Zé Serra, então, eu não quero mais entrevista. O senhor gostou de Sorocaba? Adorei Sorocaba, adoro Sorocaba, é isso. O Zé Serra veio aqui e tal, e falou que adorou Sorocaba e pus isso à fala dele. Mas eu participar de coletiva não faço. E raramente eu faço também edição das minhas matérias, porque para mim é mutilar a obra de arte. Eu acho que uma entrevista é uma arte. Então, editar uma matéria é destruir e mutilar uma obra de arte. Você não gosta de entrevistas coletivas e também não gosta de conversas de corredor, né, Zé Desidério? O rádio tem muito do bastidor. Tem alguma boa história do bastidor? O departamento de corredor é perigoso no rádio. Principalmente aqueles que querem derrubar quem quer que seja, tal, aquela coisa toda. Não vou citar nome e tal, aquela coisa toda. Eu só fiquei sabendo bem depois, muito depois, tal. Um cidadão que era muito entrosado com o empresário, sabe aquele que fica... aposentaria sem nunca ter trabalhado, mas em todo caso estava lá, arrumou um empresário para arrendar a rádio que eu estava, só pelo fato de me tirar da rádio. O gerente, não era dono, o gerente falou para o empresário, olha, eu sei que vou ganhar muito dinheiro, tal. A única tristeza minha é que vou ter que dispensar o Desidério. Como assim? Não, parece-me que no contrato aí não vai ficar nenhum, só os operadores, tal, aquela coisa toda. Não, então não tem assunto. Então não tem contrato. Sem o Desidério não tem. E o que aconteceu? Efetivamente, 4, 5, 10 anos depois... A chamada amante brigou, aquela coisa toda com o cidadão. O que aconteceu? Veio falar comigo.
Ele tem um ciúme, morria de ciúme de você e tal, e ele quis comprar o horário da rádio só para tirar você. Eu não sabia de nada disso. Quer dizer, então, por isso que eu não participo do Coração. Eu não quero saber nada que está acontecendo. Eu quero morrer. Eu prefiro tomar xingo de uma senhora do centro da cidade que queria conhecer o Zé Desidério. Quero conhecer o Zé Desidério. E a dona Maria Inês, que era secretária, levou para mostrar. Esse é o Desidério. O senhor está brincando comigo? Porque eu sou feio, né, torto. Não é o Desidério. Eu tive que ir rapidamente lá no microfone e falar, hora certa, obrigado, tal. E ela falou, aí ela beijou e pediu desculpas. Esta foi uma grande mágoa no rádio? Mágoa? Não, não. Mágoa da rádio é quando eu vejo pessoas que atrapalham o rádio, que não deixam o rádio fluir como ele tem que fluir. É uma tristeza, não é bem mágoa. Eu fico muito triste quando as pessoas destroem o rádio e destroem o radialista. E as histórias de bastidor, as histórias engraçadas, Zé Desidério? Você lembra de alguma que você possa contar aqui pra gente? Ah, tem várias coisas engraçadas, tem várias tal. Uma vez eu estava lendo, na Rádio Vanguarda, por exemplo, tinha gongo que dizia nota de falecimento, e eu lia nota de falecimento. E eu estava lendo nota de falecimento ali, na Rádio Vanguarda. O JBzito sempre, tinha o Carlão, tinha o Ovo, os notáveis da época da Rádio Vanguarda e tal. E um dia eles fizeram uma aposta. Agora ele vai dar risada. Ele não dá risada, fechado, tal, aquela coisa toda. E esse locutor famoso, tal, o que fez? Subiu no vidro, desceu a calça e colocou o bumbum na frente do... E eu lendo lá e tal. O que eu fiz? Eu abaixei a cabeça e continuei lendo. Quando terminou, informativo de luto, tal, Nossa Senhora Aparecida, encerrado, tal. Aí eu dei risada. Falei, vocês são tudo loucos. É isso. Foi interessante essa. As histórias de bastidores do rádio são as melhores, né? Você tem mais alguma que você ficou bravo, Zé Desidério, nessa situação de radialista e ter problemas? Alguma vez Zé Desidério ficou bravo dentro do rádio? Aí eu nunca fiquei bravo, eu fiquei entristecido. Fui transmitir o jogo em Goiânia, pela rádio de Campinas, e um camarada, um radialista de lá, tal, que era comentarista do jogo, tal, e ele pegou e como fui direto para Goiânia, e ele não deu aquela verba que a gente recebia para almoçar, aquela coisa toda. Então, e como eu não almoçava, quando ia transmitir jogo, eu não almoçava. E aí, tudo bem, então, não deu. No dia seguinte, então, o camarada da rádio telefonou, que faz a contagem deu tudo certo lá, Zé? Eu acho que sim, tudo bem, tal. O dinheiro deu? Que dinheiro? Eu não recebi dinheiro nenhum. Aí ele descobriu, o camarada lá tinha embolsado a minha merenda, como diz o outro. Tá. E quer dizer, eu fiquei triste. Se ele falar para ele, você não precisa, tá? Vou pagar seu... A rádio mandou eu pagar seu almoço. Tal. Eu estava dentro, né? Mentisse qualquer coisa assim, que tudo bem. Mesmo porque eu não almoçava, tomava um suco de laranja sempre, porque almoçar para transmitir jogo, depois não ia sair legal. Então, sempre tomava um suco e estava resolvido. E eu peguei e vim embora. Como não tinha dinheiro, eu tinha que estar em Sorocaba para comandar o jornal da rádio, daqui de Sorocaba. Eu peguei um corujão, meia-noite de Goiânia até São Paulo, de São Paulo peguei cometa e vim para chegar em tempo em Sorocaba de transmitir, fazer a transmissão do meu programa na rádio. Mas eu fiquei muito triste, quer dizer, desviar um dinheiro que a gente recebia para isso, né? Quando a gente sai da cidade, a rádio banca. Quem é hoje o grande nome para você do rádio, Zé Desidério? Hein? O grande nome do rádio hoje para você? O grande nome do rádio hoje? Ah, tem vários grandes nomes do rádio. Não quero puxar a sardinha para o meu lado. Francisco Palhato Neto está seguindo direitinho o que eu imaginava que ele fosse. O editorial da rádio. O dono da rádio tem que ser editorial da rádio, só. Ele assume tudo.
um cara pelo que ele vem promovendo o meu trabalho aqui em Sorocaba, sem saber, eu nem pensava que tinha morrido, agora que eu continuo vivo, ele continua falando de mim. Milton Neves é um cara que tem um acervo fantástico, maravilhoso, e eu gosto de quem tem acervo das coisas que ama. Eu tenho um acervo do rádio, da minha vida, eu tenho tudo guardado, brinquedos, minha coleção de Papai Noel, mais de 1000. Então, quem ficar com as minhas coisas vai ficar rico, né? Tem coisas raríssimas lá. Por falar em coisas que você guarda, tem muita gente querendo já o seu Chevette. Ele está no testamento de alguém, Zé Desidério? O Chevette que é 0 quilômetro, praticamente? O Chevette já está no testamento do João Vitor. É o meu afilhado. É um menino que eu batizei, é meu sobrinho, filho do Valdir e da Rosana. É um menino maravilhoso, está entrando na Faculdade de Medicina em São Paulo. É um menino que eu carreguei, fantástico. Então não tem negócio com o Chevette? Não vai ter mais negócio, né? Não vai ter negócio. Só se ele autorizar, só se ele quiser vender. Se bem que ele nem sabe, né? Ele nem sabe que ele é o herdeiro. Está sabendo agora? Tá, tranquilo. E as coleções? Hein? E as coleções, para quem vai ficar? Não. Tudo que eu tenho, quem ficar com o meu testamento, a minha casa, aquela coisa toda, vai ter essa responsabilidade. Não só as minhas coleções, como minhas roupas. Eu nunca joguei a não ser que rasgou, aí eu jogo. Eu uso roupa de 1970, porque eu não comprava roupa. Depois que eu casei, que a minha mulher comprava roupa para mim. Eu só tinha 2 roupas na época do ginásio, tal, aquela coisa do ginásio da rua. Ginásio da rua, tal. Depois que eu casei, que a minha mulher comprava roupa, então eu tenho tudo guardado. É uma coisa de louco. Um dia eu tentei vestir o terno que eu casei, não serve mais. Eu falei, será que eu engordei? Tem essas coisas. É mania. Não é mania, é gostar das coisas que fizeram bem, que viram a minha luta. Eu entendo que tudo isso, as minhas roupas e tal, viram a minha caminhada, e o dia que eu chorei, o dia que eu ri, o dia que eu fiquei triste, e acompanharam a minha vida. Minha vida é igual a todo mundo, choro, dou risada. E Qual foi o dia que você chorou? Quando a minha mãe morreu, um choro duro. Quando a Mercedes morreu, um choro duro. E quando morreram, normalmente meus irmãos, quando morreram, eu estava viajando, estava coisa assim e tal. Mas 2 choros difíceis, o Benedito Palhato, aí chorar por dentro, chorei muito por dentro. São pessoas que eu amava, independente que seja parente ou não, tal. Um Canineu, um Cláudio Ferro, amigos, tal, que morreram, Ferraz Filho, tal. Eu chorava muito por dentro, eu queria que vissem. A minha mãe e meu pai, eu queria que eles vissem e ouvissem o filho trabalhando em rádio. Eles não conseguiram. Eles morreram antes de ter isso, né? Isso dá uma tristeza muito grande e tal. Fazer o quê? Eu sou um triste, né? Eu sou um solitário triste. Se você tivesse o poder de trazer 2 pessoas de volta, Zé, quem você traria? 2 pessoas em volta? Que já se foram e que poderiam estar aqui hoje se você tivesse esse poder. Jesus Cristo e minha mãe. Por quê? Porque Jesus Cristo não tem outro sentido, né? Uma pessoa que hoje trabalha numa emissora de rádio, analfabeto, quer dizer, eu vejo muita gente com diploma de professor, engenheiro, médico, todos os cursos superiores, abre concurso na Guarda Municipal de Sorocaba, está inscrito para entrar. E eu, com 3ª série do ginásio, entrei em rádio. Quer dizer, hoje com diploma de faculdade, da Uniso, da Sorbonne, não entra em rádio. Tem que gramar uns 10 anos para poder entrar em rádio. E eu entrei já no primeiro dia, claro que eu tive que comer muita grama, mas posso dizer que eu venci. E a sua mãe, sente muita falta? Muito. Se a minha mãe não tivesse morrido, talvez eu continuava trabalhando de tintureiro lá em Conchas.
Porque eu trabalhei, desde os 5 anos eu trabalho, levava almoço para os ferroviários e com 7 eu trabalhava na tinturaria, engraxataria. Enfim, eu quando eu vejo hoje uma restrição de criança trabalhar, é muito interessante. Mas a minha mãe sempre me orientava nesse sentido: meu filho, você é muito quieto, tal, aquela coisa de mãe e tal. O que você aprontou na escola? Não aprontei nada. Então, por que a professora xingou? Não sei por que ela xingou. Sente falta do colo da mãe? Hein? Sente a falta do colo da sua mãe? Muita falta de muitas pessoas que me ajudaram. Ferraz Filho, Roberto Petri, Paulo Pedroso, todos aqueles que deram chance para que eu pudesse continuar desenvolvendo o meu trabalho. E aqueles amigos que estão vivos, no seu caso, tal, que incentivam e que valorizam o meu trabalho. Quer dizer, não é fácil 60 anos de rádio, chegar a 60 anos do rádio e ainda ter pessoas que se lembram. Tem muitos que tá há 10 anos aí, ninguém se lembra. Tal. Em todo caso, eu fico muito feliz, muito honrado, eu me sinto gratificado e gratificante essa caminhada com as pessoas que me querem bem. Por isso que nas minhas orações, 2 vezes por dia, nas minhas orações, eu falo: aquelas pessoas que me querem bem, que me ajudam, que torcem por mim. Eu falo assim com Deus. E Deus atende e dá a essas pessoas saúde, paz e amor. Com 60 anos de rádio, Zé, você já viveu muitas coisas boas, coisas ruins, coisas desagradáveis, passou por dificuldades. E o que você acha que vai ser nesses 100 anos do rádio que a gente está comemorando? Como é que vai ser os próximos 100 anos do rádio? O rádio vai estar presente. O rádio vai estar nesses próximos 100 anos, ele vai estar presente. Eu fico muito, 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 muito triste quando a Novitá diz, e principalmente eu tenho ouvido muita gente falar no rádio: o rádio mudou muito. O rádio não muda. O rádio sempre é aquele rádio simples, sempre que é o grande companheiro daquelas pessoas que estão normalmente na solitária, né? Hoje, antigamente era em casa, hoje no carro. Amanhã, onde inventarem que o rádio vai estar, ele vai estar lá também para proteger e dar àquelas pessoas solitárias um momento de tranquilidade. Então, o rádio não muda. O que está mudando, as pessoas que tocam o rádio. Agora, o dia que essas pessoas que tocam o rádio tiver a mesma sensibilidade, o que é rádio, conhecer o rádio, viver o rádio e sentir o amor do rádio, ele vai perceber que o rádio não muda. O rádio continua simples e dando tudo o que ele tem para a paz desse mundo. O rádio vai transmitir o final do mundo, Zé Desidério? É o único meio de comunicação que vai transmitir o fim do mundo, porque os outros portais, até decorar o texto, até passa para cá, tá, aquela coisa, não vai dar tempo. O rádio não tem esse negócio de decorar texto. Seja o que Deus quer, passa já, o meu querido, passa já. Aí você estava no manche lá, aquela coisa toda, liga. Ô Luizinho, passou? Já passei, já, vamos lá. O mundo está acabando. Acabou. Esse é o final do mundo. O mundo vai ser assim. Zé Desidério, sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado por vir ao Uniso para essa entrevista. Que Deus o abençoe sempre e que o rádio sempre lembre desse nome, José Desidério, o Tilico. Muito obrigado. Luiz Rodrigo, eu tenho uma gratidão muito grande por você, que você é um incentivador não só do rádio, da cultura de Sorocaba. Você tem uma preocupação com a cultura de Sorocaba. Eu pensei que só eu que gostava de cururu e vi isso, participei disso com o Pedro Chiquito, Parafuso, Nilcera, todo aquele pessoal está em Conchas ou aqui em Sorocaba. E você é um camarada, um menino que merece o meu respeito. Muito obrigado por se lembrar de mim. Fico muito grato. Mais uma para a minha história. Obrigado.